Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40, versos 28 a verso 31. Quando você procura, eu registro a Deus a minha gratidão de estar retornando a essa casa. Registro a Deus a minha gratidão ao anjo dessa casa, meu amigo, meu mentor, meu presidente. Ele está falando cada dia mais bonito. Top 3 é o melhor. Eu era o segundo melhor líder de jovens. O primeiro era todo mundo, gente. Obrigado, amigo, pela sua amizade, por tudo que você jorra na minha casa. Um beijo no meu coração, pastora Michele, aos amigos que estão aqui nessa noite, Pamela e família, pastor Tuninho, que é um exemplo de... Deixa eu ficar... É um gatão, não tá? Fala a verdade, pastor Anderson. Com esse óculos do senhor aí, se eu pudesse, eu usava um. Um dia o pastor Silas vai me dar um aumento, eu vou comprar um desse. Amém. Pastor Márcio, que é a minha família, pastor Anderson, pastor Márcio, pastor Adriana. Eu via uma viagem para Gabi hoje. Amém? Pastor virou no pastor Márcio aqui. Quem sabe ler, pinga letra, Gabi. Arruma alguém para a casa da amiga hoje, amém? Glória a Deus. Você achou aí Isaías 40? Diga um glória a Jesus. Está escrito assim: não sabes? Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Verso 29, dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Ao verso 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Ao verso 31 é o ápice do capítulo 40. Mas, contudo, entretanto, porém, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vírgula, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão, não se fatigarão. E você diz, graças a Deus, feche seus olhos, põe a mão no seu peito, em direção ao seu coração. Papai, obrigado, porque estamos na melhor geografia que poderíamos estar numa quarta-feira à noite. Espírito Santo, não cometerei a audácia de lhe convidar, porque já é notória a sua presença. Também nem cometerei o equívoco de pedir para que o Senhor venha agir, porque isso o Senhor tem feito desde que essa casa foi instituída, a casa de oração, casa da resposta e casa do milagre. O meu humilde pedido é que o teu Espírito continue a fluir e que o Senhor perpetue aquilo que o Senhor tem para realizar aqui nessa noite. Embora marcamos datas na terra, embora marcamos programações na terra, a agenda do céu existe algo determinado. E aquilo que é do céu é muito maior, muito melhor e muito mais excelente do que o mais entusiasta que entrou aqui nessa noite. Espírito Santo, se quiser batizar, batiza. Se quiser salvar, salve. Se quiser curar, cure. Se quiser transformar e libertar, que assim faça. A bem da verdade é que nós nos recolhemos ao nosso lugar de insignificância, porque o seu nome é digno de honra, de glória, de louvor e de majestade. Nós erguemos um altar de adoração ao seu nome, e nesse altar nós profetizamos que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Seja o Senhor sempre o motivo da nossa adoração, é isso que te pedimos e que te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Se você pode, diga amém. Se você pode, libera um melhor aplauso ao nome do Senhor Jesus. Quando você começa a estudar a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia é repleta de ensinamentos. E aí eu falo igual o pastor Antônio Oreste. Se você afundar um pouquinho mais o prego, você vai detectar que cada livro vai ter um ensinamento específico, uma diretriz para nos guiar. E aí quando você cai nas enciclopédias dos livros proféticos, haja vista profeta maior e profeta menor, você vai encontrar o livro do profeta Isaías. E o livro do profeta Isaías, ele vai ter um apelido, ele vai ter um codinome, ele vai ter um subtítulo, que ele é chamado também do livro do profeta messiânico. Por quê? Porque aqui você vai encontrar uma gama muito grande de profecias que apontava o nascimento, vinda, nome, segunda vinda, não sei se tem reformado aí, terceira vinda. Tudo que é direcionado
ao meu e o seu Jesus. Quando você procura saber do nome dele, você vai ver que o profeta Isaías vai dizer que é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Quanto ao seu nascimento, vai dizer que um menino nasceu e um filho se nos deu. E o principado estava sobre os seus ombros. Quando você vai ver a questão da crucificação do meu e do seu Jesus, você vai ver que o profeta Isaías vai nos deixar como ensinamento o seguinte descrito. Homem no qual nós esconderíamos a nossa face. Não havia beleza alguma no seu rosto. Porém, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Só que o livro do profeta Isaías não é somente restrito a profecias messiânicas. O livro do profeta Isaías também vai nos trazer um bojo de ensinamentos que podemos absorver e aplicá-los nos nossos dias atuais. E quando você chega no capítulo de número 40, você vai ver na epígrafe do texto que aquilo que haveria de vir, o livramento à nação de Israel aconteceria. E em decorrência disso, o autor do capítulo de número 40 vai dar uma pincelada num tom de adoração ao tamanho do Deus que nós servimos. Ele deixa num dos seus registros, no capítulo 40, que o nosso Deus é tão absurdo, tão insano, tão incompreensível, que ele vai pegar as águas da terra e vai botar na palma das suas mãos. Pensa no tamanho do nosso Deus. E vai dizer que por conta desse tamanho tão absurdo, ele merece ser adorado. E ele vai dar uma diretriz de uma adoração. Só que quando chega no capítulo de número 28, no verso de número 28, você vai ver que uma dinâmica começa a ser convertida para que possamos entender o verso 31. E você vai ver que existe um paralelismo, existe aqui uma tipologia. Você está na EDP aqui, nas segundas-feiras, você sabe o que é tipologia. Acontecimentos e fatos do Antigo Testamento, que vão apontar para acontecimentos e fatos do Novo Testamento e dos dias atuais. E aí o verso de número 28, o autor está tentando olhar para aquilo que é o cotidiano dele e deixar como registro. E isso nós podemos se utilizar da forma alegórica. Então essa mensagem de hoje vai ser totalmente alegórica. Me perdoe, você que gosta de mensagem positiva, eu também amo. Você que gosta de mensagem textual, eu também amo. Mas hoje a mensagem vai ser alegórica por conta do texto que nos é descrito aqui. Ele vai falando assim, no verso 28. Vocês não sabem? É mais ou menos assim. Chegou uma mensagem no WhatsApp de vocês? Vocês leram lá no g1.com? De repente, sei lá, você leu lá numa discussão lá no Twitter durante o dia. O quê? Que o meu e o seu Deus, esse Deus, que ele é criador dos fins da terra, ele não se cansa e ele não se fatiga. Pastor, por que ele está deixando bem claro isso? Os próximos versículos vai ser um desenrolar disso. Porque o nosso Deus, embora entendamos o nosso Deus com a mente humana, e a mente humana é limitada, e sendo limitada, nós vamos comparar o nosso Deus àquilo que vai ser cerceado ao ser humano. Ele vai dizer, embora vocês venham ter uma limitação quanto ao entendimento de Deus, e a tal limitação é uma limitação humana, o Deus que nós servimos, ele é ilimitado, porque ele é poderoso. Ele é tão poderoso e ele é tão ilimitado que ele não se cansa. O ser humano, dotado das suas faculdades naturais, terrenas, ele vai ser dotado de uma coisa chamada cansaço. E quando o ser humano se cansa, o que você faz para descansar? Você se deita, você dorme, amém ou não amém? Só que o Isaías está dizendo, o nosso Deus é tão extraordinário, que ele não se cansa e ele não se fatiga. Quando você se cansar, existe um Deus que continua descansado. Porque tem gente que entrou aqui nessa noite e tem uma palavra dentro do seu coração. Me cansei de tal pessoa. De repente você já encontrou uma sentença que já fora liberada sobre a vida de alguém. Sobre esse problema eu vou largar de mão, porque eu já me cansei. Pois bem, Deus te colocou na noite certa, no ambiente certo, na geografia certa para te dizer, você pode até ter se cansado, mas ele não se cansou. Se ele não se cansou, significa que ainda há esperança.
Eu vim trazer uma notícia de esperança para cansados aqui nessa noite. Eu vim trazer uma notícia de ânimos para pessoas que estão passando por um tempo de dificuldades. Não se preocupe. A terra não determina o Deus que você serve. Aquilo que tu vive na terra não se compara ao Deus que você serve. Porque eu faço o que eu posso, Ele faz o que Ele quer. Eu faço aquilo que eu tenho força para fazer, Ele faz o que Ele bem entende. Ei, quando nós estamos fadigados, nós nos paramos. O Deus que nós servimos não se cansa, não se fatiga. O salmista vai dizer no Salmo de número 121, que Ele também não cochila e não dorme. Eu tenho uma boa notícia para você. Enquanto está dormindo aqui na terra, a Bíblia vai me informar que Ele trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deixa eu ver se tem alguém que acredita nisso. Verso 29 vai dizer que Ele dá força ao cansado. Repita comigo: Ele dá força ao cansado. Agora vira para quem está do teu lado e fala assim: pega essa. Não, ficou feio demais, eu estou em Vilar, irmão. Vira para quem está do teu lado e fala assim: pega essa. Ele multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Vem cá. Ele dá força ao cansado. Ele dá o que Ele quer para quem Ele quiser, porque se é dele, Ele dá e distribui. E se não gostar, vai reclamar com Ele. Só que o que me causa parafuso na mente é Ele multiplicar a força do que não tem nenhum vigor. Porque tudo que é multiplicado por zero, a sentença vai dar como resultado? Então como é que é esse negócio aqui? Só que você nunca leu Hebreus, capítulo de número 11, a galeria dos heróis da fé? E ele começa descrevendo, vai falando sobre a galeria dos homens da fé. Uau, incrível. Lá pelas tantas ele começa a dizer assim, o autor: homens do qual não éramos dignos de pisar na mesma terra. Homens que escaparam do fio da espada, apagaram a força do fogo. Homens que não viveram, mas as suas esposas herdaram a promessa que eles foram entregues. E da fraqueza tiraram. Quando você olha para você e você fala: eu estou fraco, eu não tenho nada, Deus está falando: bota na minha mão, que eu multiplico aquilo que tu acha que é nada, e eu levanto um grande guerreiro e uma grande guerreira aqui nessa noite. E quando o problema ficar muito crítico, ele vai nos deixar como registro o verso de número 30. Qual é? Os jovens se cansarão e se fatigarão. Jovem aqui é o Connect. Cadê o Connect? Está aí nessa noite? Ele se fatiga e se cansa. Por que ele deixa o registro de jovens se fatigar e se cansar? Por quê? Porque é a idade em que nós temos o pleno performismo físico. Fala a verdade. Você está com 40, irmão. Você tenta fazer o que tu fazia com 20. A mente vai, mas o corpo obedece. Aí ele continua dizendo, os jovens se cansam e se fatigam, vírgula. Os moços certamente cairão. Esse cairão aqui tem uma comunicação com a estrofe anterior, que é cairão de cansado, tá bom? Só que esses moços aqui, você tem que entender, que é alguém que é mais jovem do que o jovem. Então é interligado. Tem interligado aqui nessa noite? Quem tem um adolescente em casa, irmão, fala a verdade. Ele só se cansa para acordar para ir para a escola, não é? Porque nas férias ele vira 3 dias na internet, não dorme. Ele joga bola de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É ou não é, irmão? Aí, olha só. O que o Isaías está querendo dizer? Pega essa. Se alguém que está no auge da sua forma física se cansa e se fatiga, dá mais a gente, irmão. Só que o verso de número 31 é profético. E eu começo a caminhar para a conclusão da mensagem com a seguinte notícia para você. Pode estar cansado. Pode estar fatigado. As pernas podem estar bamba. Igual alguém que sai do futebol, que muito tempo não joga, e começa a se escorar na parede. Só que o verso de número 31 é uma profecia para a tua alma nessa noite. Qual? Mas, contudo, entretanto, esse mais aqui é adicional, que significa que não acabou. Mas, o que? Os que esperam. Esse esperar não é como alguém que perde uma condução e se assenta esperando a outra. Esse esperar aqui não é como alguém que marca um horário para o almoço e sabe que ele não vai chegar no horário.
E você vai, pede um café esperando que ele vai chegar na hora da janta. Não, não, não. Esse esperar aqui tem a mesma raiz da semântica da palavra de Hebreus 11, que significa, olha só, que vai falar assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se não, mas a prova concreta daquilo que se ex. Então esse esperar no Senhor aqui é assim, mas, contudo, entretanto, aqueles que têm fé no Senhor, o que acontece? Renovarão as suas forças. Ele continua dizendo, e voarão com asas como? Eu vim profetizar que essa é a noite que primeiro Deus adiciona a fé. E vai ter gente que vai sair daqui voando nas asas do Altíssimo. Pastor, como que a minha fé é adicionada? Romanos 10, 17. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a... Você tem palavra de Deus na tua vida? Você tem palavra de Deus na tua história? Você tem promessa de Deus na tua vida? Você tem promessa de Deus na sua casa? Então se prepara, porque essa é a noite que Deus vai visitar alguns como renovo. Pastor, o que significa renovo? Mais do novo. Vou falar mais uma vez. Mais do novo. Porque tem gente que já viveu o ápice. Tem gente que chegou aqui que já viveu o auge. Só que Deus está falando, está cansado. Eu tenho mais daquilo que tu acha que é novo. Eu tenho muito mais daquilo que tu acha que já viveu no auge. E ainda tem mais. Vai sair daqui voando com asas como que de águia. Vira para quem está do teu lado, bate na mão dele e fala: se prepara, porque a gente está aqui embaixo, mas depois desse culto, para me achar, vai ter que ir nas grimpas. Não, ele não entendeu. Alguém lá atrás já levantou a mão. Vou pregar só para você. Ei, vira para quem está do teu lado e fala: quando quiser me achar aqui na horizontal, não vai mais me achar. Por quê? Essa é a noite que eu desço com renovo sobre a vida de alguém, e você vai sair daqui voando na presença do Deus Todo-Poderoso. Ei, eu vim profetizar asa de águia para alguém aqui nessa noite. Eu vim profetizar pés como que de corças para alguém aqui nessa noite. Eu vim profetizar que você vai caminhar, mas não vai parar. Vai caminhar e não vai estagnar. Você vai chegar na linha de chegada. A tua família vai atravessar a linha de chegada. Ei, a tua casa chega junto contigo, porque Deus vai descer com... Alguém já ficou de pé. Eu tô vendo a terceira pessoa de pé. Eu vou dar lugar aqui nessa noite. Cadê os pentecostais? Vieram pro culto da vitória ou ficaram em casa? Então lá vai! Eu libero essa sentença. Remando que lebai, jorrequendro comando reba. A Devec Vila nessa noite vai virar um ninho de águia, ninho de... Deixa eu ver as águias. Deixa eu ver as águias. Se é verdade, me ajuda adorando a Ele, vai! Joga a mão pro alto e libera! Vai voar, vai voar! É minha necanto de homem pra facear. Alguém queria te enterrar. Ei, acalma. Porque enterrar a águia não enterra na terra, enterra na rocha. Alguém falava assim: mas pastor, eu ainda nem nasci. Águia nasce na rocha. A águia passa pelo renovo na rocha. Águia que a águia entende, não existe vida fora da rocha. A rocha de esquina chamada Jesus te visita nessa noite, te renova nessa noite, te contempla nessa noite. A águia vai nascer. Aí meu xará, a águia vai nascer. Aí a mamãe vai para cima da rocha, faz um ninho bonito.
os ovinhos vão eclodirem e as aguinhas nascem. Uau, que coisa linda! Ai. Só que lá pelas tantas, as águias cresceram. E quem está olhando para a águia fala: pode estar bonitinha dentro do ninho, só que águia não foi criada para viver dentro de ninho. Então a mamãe águia vai começar a tirar algumas plumas do ninho. A mamãe águia vai começar a empreender alguns estímulos de incômodo dentro do ninho. Por quê? Porque ela quer tirar as águias do ninho para impulsioná-la para o propósito pelo qual ela foi criada. Quem olha para a tua vida está falando: que vida de luta. Quem olha para a tua vida está falando: mas quanto incômodo. Para eles. Para você que é águia, é Deus falando: eu estou tirando você da zona de conforto para te levar para a área do confronto. Porque na área do confronto eu consigo extrair tudo que eu tenho de você. Eles até saem, só que a mamãe vai ter que pegar um deles. Vai ter que voar pelo despenhadeiro abaixo. E vai largar eles. E quando eles começam a se bater, não sabe voar. Começa a se bater lá pelas tantas, a mãe vai dar aquele rasante, pastor Anderson. E pega ele novamente. Uau! Ia morrer, mas não morreu. Uau! Aí ele faz isso a segunda vez. E larga a águiazinha. E ele está todo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. A mamãe águia vai lá e pega de novo. Aí alguém olha e fala: poxa, mas é muito perigoso a forma que o pai está cuidando do filho, né? Está expondo muita morte. Só que na terceira vez, quando a águia larga o filhote, ele já não cai direto. Ele já começa a... Não, Deus não está querendo te matar igual você falou em uma de suas orações em madrugadas passadas. Não, Deus não é um Deus carrasco que está querendo te colidir com rochas igual você orou nas madrugadas passadas. Deus está querendo que você aprenda qual foi o propósito para o qual Ele próprio te criou. Águia dentro de um ninho vira apenas um adereço para pessoas a falarem: ó, que coisa linda. Mas águia voando executa o propósito que Deus criou. E sabe o que é lindo? Quando ela voa, o primeiro voo é em uma altura, só que o segundo voo ela já voa mais alto. E no terceiro voo, mais alto do que o primeiro e do que o segundo. Se prepara, porque tem gente que vai começar a voar com asas como que águia hoje. E se prepara, no próximo culto da vitória, quando te procurarem em um nível, não vão te achar, porque tu é águia, tu já subiu mais um nível. E quando te acharem no outro nível, não vão te achar, porque tu subiu um outro nível. Ei, eu estou pregando para a águia aqui: não se acostume com o nível que você tem voado. Não é tempo de você se acomodar com esse nível. Tem alguém aqui que já virou gerente de venda? Deus está falando: eu tenho a direção dessa empresa para você. Tem alguém aqui que está pregando em filiais? Deus está falando assim: eu tenho conferências para você. Tem alguém que escreveu um livro? Deus está falando: eu tenho best-sellers para você. Tem alguém que lançou uma música e Deus está falando: eu tenho composições que vão mudar a realidade do Brasil. Não se conforme com o nível que tu voa hoje. Deus tem voos maiores. Deus te fará voar. Deixa eu ver quem vai voar aqui nessa noite. Ei! Vão te procurar naquele endereço, não vão te achar, porque a tua loja já vai estar em outro lugar. Ei! Vão te ligar com o DDD 21, não vão te achar, porque tu já não vai mais nem morar nesse estado. Vou melhorar. Vai ter gente que vai te procurar falando: prega aqui na minha conferência. Sabe o que você vai dizer? Paga o avião, porque eu estou morando em outra nação. Deus tem voos maiores. Cadê aqueles que vão voar? Cadê
aqueles que vão voltar a sonhar? Cadê aqueles? Cadê aqueles? Cadê aqueles? Vamos subir o nível! Maior, melhor, maior, melhor. Não é somente isso que Ele tem para você. Ó, fala comigo, a águia. Não, estou em Vilar, irmão. Você não está entendendo, você não vai falar, você vai gritar. A águia é uma ave de rapina. Tá bom, pastor, mas o urubu também é. A águia voa alto, o urubu também voa. E o que diferencia o urubu da águia? A forma como voa e a forma sobre o que sobrevoa. O urubu pode até voar alto, mas só voa em círculo. O que é isso? Até voa, mas não sai do lugar. E quando você vê urubus voando em círculo, o que você sabe que tem embaixo? O que você sabe que ele tem embaixo? Porque tem gente que até voa, mas só anda com coisa podre no bico. Da fofoca que acontece, é a primeira a saber. Da notícia ruim, então é o primeiro portador de notícia ruim. Profeta do caos. Até voa, mas é urubu. E águia? Águia voa em linha reta. O apóstolo Paulo vai dizer, e uma coisa é, e essa eu faço. Deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para as que estão diante de mim. A águia não se alimenta de coisas mortas nem em estado de putrefação. A águia só se alimenta de coisas vivas e frescas. Viva e fresca. Aí Jesus vai dizer, eu sou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu. O problema é de muita gente que está se achando águia, mas está se portando como urubu. Em ciclos viciosos, em rodas viciosas, em modos operantes repetitivos. Por quê? Porque o ser humano é totalmente, o ser humano é mental, processo mental, coração só bombeia sangue. Olha só, você pensa, mentaliza, esse pensamento e essa mentalidade se tornam em uma emoção. Essa emoção desencadeia um comportamento, uma ação. E essa ação repetida se torna um hábito. Olha lá, Deus te criou para ser águia, mas porque as suas emoções estão abaladas, o seu comportamento não está corroborando para o propósito no qual Deus te criou. Aí Deus está falando, então eu te trouxe aqui nessa noite para quebrar hábitos, reconfigurar seu processo mental e incutir em você o quê? Que você é águia. Quer ver? Você fala que é águia, mas na primeira tempestade você procura uma base fixa para você ter uma pseudo-segurança. É assim ou não é? Vive em busca de segurança. É assim ou não é? Só que a águia, ela pode pegar a tempestade de frente. Ela não paralisa por conta da tempestade, mas ela se utiliza do atrito do vento contrário para voar mais alto. E voar mais alto. E voar mais alto. Até que ela suplanta a tempestade. Enquanto ela está na tempestade, o teto dela é a tempestade. Mas quando ela vence a tempestade, aquilo que era o teto se torna o piso.
Não, você não pegou, eu vou falar novamente para você. Tem gente que está debaixo de céu fechado. Deus está falando, aquilo que é o teu teto de hoje vai ser o teu piso de amanhã. Eu vou fazer você subir de nível. Olha só. Pardal, quando tem chuva, você já viu ele encostadinho no muro porque molhou? Você já viu pombo molhado e parado no meio de praça porque não consegue voar? Mas você não é pombo. Você não é pardal. Você é águia. E vento contrário não te paralisa. Chuva não te paralisa. Trovão não te paralisa. Ei, as lutas até tentaram lhe paralisar. Só que você é águia. Continua firme. Continua constante. Continua sempre abundante no Senhor. Outra coisa. Você nunca vai ver águia voando com pardal. E é difícil, você não vai nem ver revoada de águia. No máximo o casal com alguns filhotes, quando os mesmos alcançam um nível de maturidade, eles vão embora com suas famílias e fica o casal. Quem anda em bando é rolinha. Quem anda em bando é pombo. Que pombo é igual flamenguista, né, irmão? É muito, mas só serve para sujar a cidade. Acabou, glória. Você já viu pardal 5 horas da tarde, irmão? Aquele estardalhaço. Por que pardal não anda com águia? Porque o nível do voo da águia e a forma que a águia voa é totalmente diferenciado e mais excelente do que o pardal. Só que tem águia que ao invés de manter o nível que Deus te colocou, você quer se rebaixar para ter companhia, para ter coro. E Deus está falando, não baixa o nível para andar com o caldo atrás, não. Outra coisa, é que eu começo a encerrar de verdade. Estou virando pregador, pastor. Segundo o pregador Jackson Marques, ele fala que só tem uma ave que ataca a águia. Quantas aves? É o corvo pardo ou corvo negro. Que ele consegue entrar na juntura das asas da águia. E ali ele fica bicando a nuca da águia. Só que se você for ver, você nunca vai ver a águia parando de voar para revidar. Pastor, como que ela faz para o corvo parar de incomodá-la? Ela sobe. E sobe. E sobe. Até que chega um nível que o corvo não aguenta e cai. Por que tu está perdendo tempo para ir dando respostinha na internet? Para que tu perde tempo querendo bater boca? Para que tu perde tempo indo lá no portão? Para que tu perde tempo mandando, ligando? Ei, sabe o que Deus manda te dizer? Tu é a águia. Quer ver essa guerra acabar? Quer ver esse ataque acabar? Quer ver essas provocações terminarem? O problema que você está querendo resolver, o problema na geografia que ele foi criado, e Deus está falando, problema de águia não é resolvido no ambiente que foi criado, mas é resolvido em lugares altos. Ou eu estou pregando para águia, ou eu estou pregando para rolinha nessa noite. Então é noite de você parar de perder tempo de bater boca e continuar investindo tempo e voando a níveis mais altos. Você pode ser profeta sobre a vida de 4 pessoas nesse momento. Eu vou encerrar agora, mas você tem que ser profeta para a vida de alguém. Eu sei que tem alguém aqui que está precisando ouvir essa palavra. Se você estiver do lado de alguém que você tem comunhão, amém, faça isso. Mas se você quiser sair daqui e ir lá atrás, abraçar alguém ou liberar sobre alguém, você vai falar assim: você é águia. Águia não canta bonito,
águia não faz estardalhaço, a única coisa que a águia faz é voar. É voar. É voar. É voar. Você pode profetizar isso para a vida de alguém? Fala: é noite de você voltar a voar. Não, tem alguém lá atrás que ainda não entendeu. Eu vou terminar agora, mas você tem que profetizar isso sobre a vida de alguém. Fala: hoje é noite que você deve voltar a voar. A voar. A voar. Pastor, mas eu já estou alto demais. Deus está falando: eu tenho coisas mais altas para você. Volte a voar. Pastor, mas parece que eu atingi o ápice. Deus está falando: você não sabe o Deus que você serve. Eu tenho coisas mais altas. Então volte a voar. A voar, a voar. Ei, você não nasceu para ficar numa gaiola. Ei, você não nasceu para ficar empoleirado. Ei, você não nasceu para ficar eninhado. Você nasceu para voar. Voar, voar, voar. Pastor, mas eu moro em Belfor Roxo. Bate asa, porque Deus vai fazer você voar. Voar. Pastor, mas o gogó da Ema está querendo me empoleirar. Deus está falando: bate a asa e volte a voar. Voar. O muito bom é inimigo do perfeito. O excelente é inimigo do tudo. Então volte a voar. Deixa eu ver quem vai voar. Deixa eu ver quem vai voar. Deixa eu ver as águias. Deixa eu ver. Se eu fosse você, eu já tinha jogado as duas mãos pro alto e começado a adorar. Satanás falou: eu vou te sepultar aqui. Deus está falando: águia não morre embaixo, águia morre em lugares altos. Vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar. Vai na matéria, quebra tudo, porque Deus começa a renovar e pessoas vão voltar a voar, a voar, a voar, a voar, a voar, a voar. Chorebanaraba candorabarabas. Orebaia candorababababa. Iricandorabara candorabarababa. Churirebarabara cantorabara calarara. Vai voar. Vai voar. Vai voar. Vai voar, vai voar, vai voar. Papai, grita no meu coração. Diego, dá um grito, porque tem gente que ainda não acredita. O quê? Você não foi feito para viver na linha do normal. Você foi feito para Você não foi feito para ficar empoleirado somente nesse nível de estar muito bom. Eu vim pregar para alguém aqui. Meu tempo já extrapolou, mas eu vim pregar para alguém aqui. Deus está falando. Eu depositei, foi muito em você, para você se acostumar com o nível do tá bom. Eu investi, foi muito em você, para você se habituar com o voar. Voar! Voar!
Abraça quem está próximo de você. Isso. Só essa consagração estava bom. Deus está falando, não, eu te chamei para... Só esse cargo tá bom. Deus está falando, não, eu te chamei para... Não é só esse período nesse departamento que Deus te chamou. Deus te chamou para... Até para sair de cena você vai ter que sair por cima. Eu encerro minha mensagem para dar uma notícia para alguém. Alguém lá dentro tentou tramar para você ser abatido, mas águia que é águia, até saindo de cena, sai por cima voando. Oh, meu Deus do céu. Fica de pé, que senão eu vou sair correndo aqui nesse corredor.